de alguns candidatos que parecem que estão dispostos eles próprios a substituírem-se simultaneamente à Justiça e a substituírem-se aos tribunais, que devem ser independentes e intocáveis, a substituírem-se ao Governo e a fazerem eles o trabalho dos governos, chamam à pedra os primeiros-ministros como se tratassem de alunos e tudo isso, ficamos com a ideia de que se alguns desses candidatos fossem eleitos, seriam como que um macaco num armário de vidro, espatifariam tudo e nada conseguiriam. Sr. Mário Soares, a quem é que se referia especificamente? Bem, como está dito, eu referia-me aos candidatos que não têm uma ideia, e um deles é justamente o Dr. Basílio Horta, que não tem uma ideia do que é ser o Presidente da República. Tenho, Sr. O Sr. é que, desculpe, não tem. Bem, o Sr. é que não tem. Eu tenho uma ideia. As regras do jogo que é vão ser, com certeza, o senhor não me interromper, senão, mas pouco a pouco, porque se vamos entrar num diálogo permanente, não conseguimos chegar a lado nenhum. Fez uma pergunta, eu respondo à pergunta, o senhor todo depois comenta a pergunta e com certeza que chegaremos. O debate é entre nós dois, não é? Não, com certeza que o debate não é com o Sr. Mário Crespo. Não, isso é evidente que o debate é connosco. Obrigado. Eu queria dizer que eu penso que depois do que o Sr. Basílio Horta disse, com surpresa para mim, visto que eu tenho do Dr. Basílio Horta a ideia que tenho desde 1974, em que o conheci, até 90, até um mês antes dele se apresentar como candidato. E então eu tenho a ideia de ser uma pessoa correta, uma pessoa que politicamente às vezes é vivo, mas nunca truculento. E de repente aparece um candidato que de facto é truculento. Começa a dizer que o Presidente da República é o pior dos presidentes, começa a dizer que o Presidente da República não faz ou faz demais, e começa a dizer ele próprio que se fosse eleito ia resolver o problema da corrupção imediatamente e interferir na questão da corrupção de uma maneira que dá a ideia que os tribunais não servem para nada. Que chamaria o Primeiro-Ministro, presidiria a Conselhos de Ministros sem ser convidado para presidir a Conselhos de Ministros. Isso disse. E inclusivamente disse mais coisas, eu daqui a bocado vou-lhe mostrar. Bem, e disse várias coisas desse estilo, e evidentemente isso significa que não tem uma verdadeira ideia do que é o regime semipresidencialista. Que é um regime que eu aqui na televisão algumas vezes já disse, que é um regime efetivamente complexo e um regime difícil. E uma pessoa que não tenha um sentido destes mecanismos e os possa pôr em jogo de repente, bem, arrisca-se a estragar o sistema ou a criar uma grande instabilidade. E então, não é que eu alguma vez me passasse pela cabeça de chamar macaco ao Dr. Basílio Horta ou a algum outro candidato, porque isso não faria, eu não faço injúrias a ninguém. Não, eu usei, como se diz, uma metáfora, como o senhor imagina, que é como diz o elefante num armazém de louça, que é outra metáfora que se usa nessas coisas, quer dizer, uma pessoa que está num sítio e não sabe como comportar-se devidamente nesse mesmo sítio. Foi essa a metáfora. Ora bem, eu queria dizer o seguinte, eu também conheço o Sr. Mário Soares desde 74 e também não estava habituado a uma deselegância tão grande sua. Essa frase foi muito deselegante, foi de um mau gosto muito grande. Bom, agora não me interrompa a mim, eu não me interrompi assim, agora deixa-me falar. De um mau gosto muito grande, e o Sr. me habituou sempre a uma elegância de fórmula que fiquei muito espantado, muito espantado. Eu não gostaria de responder no mesmo tom, realmente não vou responder, porque o Sr. não tem razão rigorosamente nenhuma. O Sr. é que tem da Presidência da República uma ideia e uma percepção de verdadeira omissão dos seus poderes, das suas funções. Bom, e portanto, quando uma pessoa começa a falar dos problemas que afetam os portugueses, que interessam aos portugueses na instituição presidencial, o Sr. sente-se chocado, porque em contraste com o seu mandato, efetivamente, o Sr. não se deve sentir confortável, eu compreendo isso. O que eu disse nunca foi que me substitui aos tribunais, obviamente. Eu penso que o Presidente da República tem necessariamente de ser um símbolo e um garante. E tem que assumir com frontalidade, com clareza, os problemas do seu povo, da sua pátria. Não pode ser um Presidente da República que não se interessa por nada, a não ser por viajar, a não ser por ter apenas e só a fruição da função, sem ter o seu exercício. E o que eu disse é que havia problemas muito sérios da sociedade portuguesa. A primeira é a reforma educativa, que não é da competência só do Governo nem da Assembleia. É um problema de todo o país e que o Presidente da República não pode ficar indiferente a ele.
Bom, e o que eu disse é que esse seria uma prioridade importante, na verdade, portanto, do meu mandato. Em segundo lugar, falei na administração da justiça. Isso não é substituir aos tribunais, longe disso. O que significaria, e o que significa é que quando eu for eleito, eu chamarei, falarei com o Governo e direi com clareza que é uma situação insustentável. Insustentável. Estar os cidadãos anos e anos à espera que lhe seja feita justiça. Isto não é substituir aos tribunais, isto é constatar uma deficiência grave do nosso direito coletivo. E o Presidente da República não se aliar dessa circunstância. Bom, e depois falei em temas de solidariedade nacional, muito concretamente. E falei em 2 temas de solidariedade nacional que me parecem chocantes para uma consciência coletiva, Sr. Doutor. E o Sr. Doutor também deve concordar comigo nesse domínio. O Sr. Doutor não acha que o problema dos expoliados do 11 de março de 75 é chocante? O Sr. Doutor não acha que o Estado estar a vender por 100 aquilo que pagou por 10 é uma situação chocante? O Sr. Doutor não acha que as pessoas que vieram do ultramar sem nada e que nem uma justificação moral têm, não é uma situação altamente chocante? São problemas de solidariedade nacional. O Sr. Doutor não acha que os reformados estão numa situação tremendamente injusta? Ó, Sr. Doutor, mas repare, eu não venho, nem digo sequer, em termos eleitoralistas. Basta um ponto, um único aspecto, Sr. Doutor. O Sr. Doutor pôs alguns problemas... Deixa-me só acabar, se me permite. Veja, em relação ao... Nem é necessário falar em mais ou menos pensões, não é isso. Como é que é possível que um reformado, por exemplo, da parte agrícola, tenha 12 contos e 300? Um reformado do regime geral, 17 contos. Um reformado que se reformou há 10 anos tem uma reforma... Está a ser demasiado específico. Não me desculpe, mas isso é importante para se ver a injustiça que isto é. E o Presidente da República, repare, não pode ser indiferente, não pode haver elevações de reforma com uma idêntica percentagem. Quem tem reformas inferiores deve ter maiores aumentos. Mais ainda, Mário Cristo, desculpe, mais ainda, o Presidente da República tem claramente assumir a sua solidariedade, e não é só nas palavras com os mais pobres, é nos atos, e dizer quem tem, por exemplo, reforma mínima deve ter assistência médica gratuita. E deve dizer isto ao Governo. Não ter receio nenhum de dizer isto ao Governo e dizer ao país que o Presidente da República, ao contrário da Rainha de Inglaterra, tem voz. A Rainha de Inglaterra murmura. O Presidente da República fala. Essa é uma grande diferença. O Sr. Doutor é que não está habituado a falar. Sr. Mário Soares, numa palavra, falta de protagonismo durante... Não, dá-me licença que eu agora responda... Responda, por favor, mas incida sobre este aspecto, sobre a sua falta de exatamente, eu vou incidir sobre aquilo que entendo e que é aquilo que ele pôs, os problemas que ele pôs. Eu tenho alguma razão para surpreender-me com as suas afirmações. O Sr. Doutor dizia, ainda há pouco tempo, dizia, por exemplo, o seguinte: o Presidente da República tem desempenhado o seu mandato sem precalços, com grande sentido de equilíbrio e coragem, quando foi necessário assumir posições, lembro o caso dos Açores, e outros assumiu-as com muita dignidade. Doutor, onde é que eu disse isso e quando? Onde é que eu disse isso e quando? O Sr. Doutor disse isso precisamente na Antena 1, em dezembro de 1986. Sim, em dezembro de 86. Depois disse, mas está bem, mas vai dizer, mas depois disse, em janeiro de 88, já agora um ano depois, disse: considero a atuação do Dr. Soares como Presidente da República globalmente positiva. Não há qualquer dúvida sobre isto. Isto já em 88. Exato. E depois disse mais: Mário Soares tem um prestígio internacional muito grande. Pode facilitar a solução, qualquer solução mais útil para o caso de Timor. Disse isso em março de 88. Isso é verdade. E depois, em 3 de março de 1990, portanto já estamos muito próximos agora, dizia assim: o Dr. Mário Soares está a exercer o seu mandato com o apoio de mais de 2/3. É verdade, Sr. Doutor. As sondagens diziam. O Sr. Doutor enganou 5 milhões de portugueses, não me engana a mim. Por amor de Deus, Sr. Doutor. Não se verificam de momentos razões ou imperativos nacionais que conflituem com esse apoio. É verdade. Enfim, até agora ninguém surgiu perante o país como candidato alternativo então, ao Dr. Mário Soares. É perfeitamente verdade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje, felizmente, quando há 2/3 do país ou mais, e dentro desses 2/3 aparecem pessoas altamente qualificadas, reitores da universidade, professores universitários, os maiores intelectuais do país, os maiores artistas do país, gente desde os futebolistas até aos toureiros, passando por toda a espécie de gente, desde os empresários aos trabalhadores e aos sindicalistas. Desde o Manuel Lopes até ao que mais à direita há no país. Exatamente. Como vê, quando essas pessoas coincidem numa apreciação positiva acerca de um presidente, acha que o Sr. Doutor que é elegível, que é legítimo, que a seguir alguém venha dizer: este senhor não faz nada, este senhor é pior que a Rainha da Inglaterra, este senhor não teve eco, este senhor só quer viajar.
relativamente às viagens, se me dá licença, vamos ver isso. Vamos já falar da sopa. Doutora, não perca, por favor, não o ângulo da falta de protagonismo de que se alega que o seu Ministério foi caracterizado. Bem, a verdade é esta. O Presidente da República tem, como o Sr. Dr. Basílio Horta deve saber, visto que é deputado, está metido nestes assuntos, não é só advogado, conhece a Constituição. O Presidente da República é o garante da legalidade. O Presidente da República é o garante do bom funcionamento ou do regular funcionamento das instituições. O Presidente da República deve, além disso, representar Portugal na ordem interna e na ordem externa. E a Constituição é isso que diz em relação às funções do Presidente da República. Depois diz coisas concretas relativamente, deve presidir este órgão, deve presidir aquele, é por inerência Comandante Supremo das Forças Armadas, preside ao Conselho Superior de Defesa Nacional, preside ao Conselho de Estado, nomeia gente para o Conselho de Estado, nomeia e demite o Primeiro-Ministro, etc, etc. Mas quem dirige a política do país e a política concreta do país é, naturalmente, o Primeiro-Ministro. Portanto, agora? Pode, mas deixe-me só acabar a minha ideia para depois... Não, faz favor. Se não me permite, mas é que o Sr. está, se me permite omitir, que o Primeiro-Ministro depende simultaneamente do Presidente da República e da Assembleia da República. Isto é que é um sistema semipresencial. Exatamente. Ora, essa dependência do Primeiro-Ministro do Presidente da República não é apenas uma dependência formal. Pois não. É uma dependência também política, de onde se conclui que o Presidente da República pode estar ao lado do Governo a apoiar aquilo que acha bem. E o Sr. nunca fez. A apoiar aquilo que acha bem. Está muito enganado. E a criticar aquilo que acha mal. Ou pelo menos a corrigir aquilo que acha mal. Acerca disso, o Sr. não me diga, se me permite. Licença para me interromper. Se me permite, não me diga só que o Presidente da República era só isso que o Sr. diz. Porque senão nem valia a pena estarmos aqui, não valia a pena haver eleições diretas. Está enganado, valia, e é muito importante que o Presidente... Os poderes do Presidente da República são muito importantes. Desde que exercício. Mas deve exercê-los com inteligência e não interferindo, porque nós temos, eu também tenho aqui, se fosse necessário, ir buscar isso, eu também tenho aqui expressões em que o Sr. criticava por interferências excessivas o meu antecessor, que efetivamente, em alguns momentos, como sabe, foi um pouco além dos seus poderes e criou dificuldades ao Governo. Como é que o Sr. Doutor não quer? Vamos corrigir o erro com outro, não, se me dá licença. Não, mas dá-me licença que eu lhe explique. O Primeiro-Ministro trabalha... Não, eu estou a explicar aos portugueses por seu intermédio. Muito obrigado. Escusa-me explicar porque eu isso sei. Não, mas nas consequências... O Sr. põe um árbitro paternalista na zona. Eu sei isso não tudo. Não estou nada paternalista, Dr. Basílio, o contrário. Mas vamos para o essencial e não para o acessório. O essencial é que a gente tem que tratar. O essencial é que tem que ser tratado. Claro. E então, no essencial, eu digo-lhe assim, eu todas as semanas trabalho com o Sr. Primeiro-Ministro. O que eu digo ao Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não sabe. Nem o país precisa de saber. Precisa sim, Sr. Não, está enganado. Está enganado. Porque se eu vier dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, em cada momento do exercício das funções dele, Primeiro-Ministro, que tem a ver com a reforma educativa, tem a ver com o funcionamento da Justiça através do Ministério da Justiça, embora os tribunais sejam independentes. Se eu estiver permanentemente a interferir no plano político e a fazer críticas excessivas... Mas não são críticas, eu coloco no terreno e é fácil que é o terreno que a oposição queria que eu estivesse. Mário Soares, desculpe. Como se sabe, é muito fácil... Não quer deixar o Sr. Mário Soares concluir o seu raciocínio. Pois, exatamente. É muito... a palavra, faz favor. Pois, mas com certeza que vai ter a palavra todo o tempo. Por favor, Sr. Mário Soares. Não é todo o tempo que quiser, não é? Com muito gosto de ouvir. Ótimo, Sr. Mas o problema é este, é que foi este equilíbrio de saber intervir no momento próprio, de saber fazê-lo com discrição, de a intervenção não querer necessariamente dizer conflito, mas pelo contrário, solidariedade institucional, que fez com que eu tivesse esta aceitação. E se o senhor está muito admirado por a circunstância de haver gente do Partido Socialista de que eu sou originário, me apoia maciçamente, como é normal, o que não sucede, parece que integralmente no seu próprio partido. Mas não, ainda bem, Sr. Bem, não sei se ainda bem. Já vai ver porquê. Mas não sei se ainda bem. Já vai ver mas porquê. Enfim, que o Partido Socialista está unanimemente ao meu lado. Não há vozes discordantes. Se o partido, se o PSD diz: nós temos alguns problemas, evidentemente não somos socialistas, mas achamos que este senhor cumpriu o seu dever.
deixou-nos trabalhar, que este senhor funcionou como devia. Bem, isto significa o quê? Que eu tive um entendimento dos poderes presidenciais que é um entendimento interessante. Agora, o senhor Dr. Basílio Horta, que sabe, vai já falar todo o tempo. Vai falar todo o tempo. Se o senhor Dr. Basílio Horta, que me conhece perfeitamente, me diz que eu não tive voz, ou que eu não tenho voz, eu que toda a vida falei contra o Caetano, contra o Salazar, contra o Vasco Gonçalves, contra todos. Bem, o que era fácil e o que era difícil, para mim, se eu estivesse aqui, é que dissesse, o senhor interveio imenso na política, não deixou de trabalhar o governo. Eu creio que a posição está perfeitamente clara, Sr. Basílio Horta. Doutor, é que realmente o doutor teve voz na oposição, isso teve, mas perdeu-a. E isso é que é grave. É que em relação ao seu doutor, eu só posso falar no seu passado. No seu passado. No seu presente e no seu futuro é difícil falar. E digo-lhe, e quando o seu doutor me diz, e diz com essa vontade e com esse gosto, que tem toda a gente de volta de si, por causa da forma como o seu doutor exerceu as suas funções, eu quero dizer ao seu doutor que não me parece o doutor Mário Soares que eu conheci. Digo-lhe com franqueza. Em relação a 85, o seu doutor era o candidato de alguns e dizia que queria ser o presidente de todos os portugueses. O seu doutor agora quer ser o candidato de todos, o seu doutor agora quer ser o candidato de todos e vai ser o presidente de alguns. Porque o seu doutor não diz... Bom, não quer ser o candidato dos seus partidários. O que o seu doutor não diz é outra coisa. O que o seu doutor não diz é que esses apoios que o seu doutor tem é pela ausência total de projeto que o seu doutor tem. O seu doutor, neste momento, é um homem sem projeto político. É um político sem projeto. Bem, o seu doutor não tem... É, com certeza. O seu doutor não tem... Vamos ver quem agora deixa-me acabar. Sim, ou não? sim, Ou então já deixa. Bom, então isso é que não. Bom, portanto, o seu doutor é um político sem projeto. Quer dizer, de volta do seu doutor é uma sombra. De volta, o seu doutor fez aquela expressão infeliz, não é do macaco no armário de vidro. Eu, se quisesse ser infeliz, não sou. Não é verdade? Dizia que há candidaturas que parecem um elefante num pântano, não é verdade? E contentes por lá estarem. Contentes por lá estarem, porque o que é facto é que o seu doutor criou uma cidade pantanosa. Completamente. Em que há uma eleição por sufrágio direto e universal. E não há, o seu doutor não personifica um projeto, não personifica uma geração. O seu doutor só personifica um estilo. E um estilo mau, a meu entender, como iremos já demonstrar. O seu doutor não tem projeto, o seu doutor pergunta. O seu doutor é um homem de esquerda, diz, eu sou um homem de esquerda. Socialista, laico, não disse que era da maçonaria, enfim, mas pronto, é o seu projeto. Bom, mas é esse o projeto da sua candidatura? Não é, seu doutor. Não é, nem sei qual é o projeto da sua candidatura. O seu doutor diz é que a minha candidatura não tem que ter projeto, mas tem, seu doutor. Eu nunca disse isso. Doutor, eu ouvi um candidato não tem que ter projeto. Então alguém da sua candidatura. Ouviu muito mal. Bom, mas então, ao seu doutor, desculpe, quer dizer... Mas enfim, fala lá que eu depois falarei. Agradeço, tal como o seu doutor falou. Com certeza. Pois, com certeza. Bom, portanto, não tem efetivamente projeto. Portanto, é um albergue espanhol, é uma sopa de pedra, realmente é verdade. É verdade isso. Bom, mas até lhe digo que isso foi uma das razões que me levou a candidatar. Mas não foi a mais importante. E o seu doutor, quando frisou aí isso que eu disse, não foi a mais importante. Eu candidatei por outras razões. Por uma geração, seu doutor, por uma geração. Candidatei por uma geração. Em segundo lugar, seu doutor, e em terceiro lugar, candidatei por duas outras coisas. Por Macau e pela descolonização. Essas foram as duas coisas que me levaram a candidatar. Em primeiro lugar, e isso foi muito importante, as suas afirmações sobre a descolonização, que eu considerei extremamente graves ao povo português. Quando o seu doutor disse que se fosse hoje fazia ao mesmo tempo... Vamos falar uma coisa de cada vez para lá chegarmos. A descolonização é um ponto importante e Macau é importantíssimo. Mas ainda não acabámos o outro. Vamos acabar o outro. Mas isso tem tudo a ver. Não é que eu quero falar sobre esse ponto. A ausência daquilo que o doutor não tem, que é o projeto, não tem. De qualquer modo, o seu raciocínio estava concluído, Sr. Carlos. Eu viso a unidade de um largo espaço político. Dar voz a um largo espaço político, que é o centro e direito. Obviamente, é esse o meu projeto. Dirige-me a esse eleitorado. Dirige-me claramente a esse eleitorado. E quer representá-lo nestas eleições. Quer ser a sua voz política, quer representá-lo com frontalidade. Não estou a ser o candidato da direita às segundas, quartas e sextas, a da esquerda às terças, quintas e sábados. Não tenho que agradar ao Primeiro-Ministro e ao mesmo tempo ao líder da oposição. Esse é o seu drama, compreendo. O doutor, em 85, tinha uma plateia homogénea à sua frente. Falava com clareza, com frontalidade, e ganhou as eleições, eu tive o chapéu e os votos comunistas. À altura do Sr. Mário Soares argumentar. Doutor, dá-me licença que ponha uma pergunta que surgiu nesta intervenção. Dá-me licença só, doutor. Não tenha tanta confiança nisso. A sugestão que foi feita de que o doutor faz parte da maçonaria portuguesa foi feita pelo candidato... Portuguesa não, francesa. Não é francesa. Eu não faço parte da maçonaria francesa, fiz parte da maçonaria francesa quando estive em França, com muita honra, como aliás muitas personalidades eminentes. Em Portugal não fiz nunca parte da maçonaria portuguesa, mas fiz parte da maçonaria francesa. Penso que isso não tem
nada de extraordinário. A maçonaria é uma organização reconhecida por lei. Não sei se o Sr. Dr. Basílio Horta faz parte da Opus Dei ou não, se calhar não faz, mas podia fazer e isso estava no seu pleníssimo direito se o fizesse. Bem, isso faz parte daquilo que é. Mas também lhe devo dizer, Sr. Mário Crespo, que ninguém pode ser perguntado sobre essas matérias no plano constitucional, como sabe. Não, isso não. Os livros jornalisticamente é legítimo. E depois de ter sido feita uma afirmação, eu acho que jornalisticamente é legítimo. Bem, jornalisticamente, por isso eu lhe respondi, mas quero lhe dizer que só em passagem. E da maçonaria portuguesa, eu antes de irmos, se me permite, da maçonaria portuguesa, esqueceu-se de assinar os papéis do Palma Carlos. Porque não quis. Que o professor Palma Carlos lhe mandou. O professor Palma Carlos, aliás, o professor Palma Carlos e muitos outros antes, porque foi, naturalmente, grão-mestre da maçonaria. Muitas outras pessoas, o meu amigo Dr. Adão e Silva, o meu amigo Dr. Raul Rego, etc. Todos eles mandaram, todos eles fizeram essas diligências. Eu entendi que não devia ser da maçonaria portuguesa e não fui. E por alguma razão está esclarecido. Bem, exatamente. E por razões, e olha, foi bastante útil para o país isso ter acontecido. Porque na maçonaria francesa encontrei amizades e fiz relações que foram extremamente úteis em vários períodos para o país. Mas já vamos fazer, já vamos falar. Mas ali o Sr. Dr. Basílio Horta levantou três coisas. A primeira é a questão de Macau, a segunda é a questão da descolonização. Vamos falar dos dois pontos que são, digamos, o parate forte dele. Não e depois vem com uma teoria, é que eu não tenho um projeto. Ora, se há coisa que eu tenho na vida, é um projeto político. Então não vamos falar de Macau e descolonização. Vamos também, mas deixe-me falar do projeto. Também não lhe vou deixar passar a viagem. Estou a seguir a ordem das suas intervenções. projeto político do Dr. Mário Soares. Ora bem, o senhor disse que eu não... Bem, não deixe, não. O senhor gosta de saber. Pois, exatamente. O senhor doutor disse que eu não tenho um projeto. Ora, se há coisa que eu tenho sempre para Portugal, desde que aqui cheguei, em 1974, foi um projeto. Isso sucede que o mesmo projeto que eu tive em 1985 para a minha candidatura é exatamente o mesmo projeto que eu tenho agora. E repara, o meu amigo, que eu nem sequer tive uma única defecção dentro da minha candidatura. Não teve, doutor. Olha, então não teve. E a minha comissão... Teve o Rui Mateus, doutor. Perdão, o Rui Mateus nunca foi... O Pinto Machado. Desculpe, doutor. Não pertenceu à minha candidatura a nenhum cargo. Naturalmente foi meu apoiante. Não, senhor, mas não a comissão executiva, senhor. Não, desculpa, não dá licença. Está enganado. Senhor, deixe-me só demonstrar. Deixe-me só mostrar-lhe. Quer ver, senhor? Olha, da sua comissão executiva saiu o José António Barreiros, o Jorge Coelho, o Rui Mateus, o Menando Amaral... Perdão, mas não foram nunca, nenhum deles foi da comissão executiva. Está completamente enganado. Não, está enganado. Isso está enganado, deram uma informação errada, eu lamento muito. Não creio. Bem, mas podiam ter estado, mas não estiveram. O Menando Amaral não era o seu diretor financeiro? Foi, sim, senhor. Então não era da sua comissão executiva? Não foi da comissão executiva. O diretor financeiro não faz parte da comissão executiva? Não faz parte, não fez parte. Se calhar nem só da deixou de fazer depois de ter sido acusado pelo próprio Presidente da República, não? Eu dá-me a impressão que o Sr. Toro, se entende que quer entrar nesse caminho, também podemos ir a esse caminho. Mas penso que esse caminho não conduz a coisa nenhuma, nem é talvez aquele que seja o mais dignificante. Sabemos que há pessoas que foram acusadas por Procurador da República, outros não a foram. Mas também já foram acusados nos jornais da mesma maneira. O setor dos jornais é uma coisa, da Procuradoria-Geral da República é outra. Bem, é outra. E por isso mesmo eu tomei... E por isso mesmo eu tomei na altura própria... Mas eu estou disposto a ir pelo caminho que o senhor entender. Naturalmente. Mas então deixe-me falar primeiro do projeto, depois das viagens e depois de Macau. O que eu estou a dizer é que eu cheguei a Portugal com um projeto para Portugal. E está escrito em dezenas de livros meus que estão publicados e que o senhor pode consultar no momento que quiser. Eu dizia, foi aliás um slogan, mas corresponde à realidade. E algumas biografias que fizeram sobre mim são claras acerca disso, que eu tenho uma ideia de ir para Portugal. Qual é? E essa ideia é... Nunca disse. Ora, eu sempre disse, o senhor é que... Não é a democracia. É a democracia, é a liberdade, é o desenvolvimento, é a justiça social. Não é qualquer pessoa tem. É o ter entrado e fazer entrar Portugal na Comunidade Europeia, é o ter conseguido fazer entrar Portugal na Comunidade Europeia, e eu é que lhe pergunto quais são as suas ideias. Se lhe tirarem os ataques,
que o senhor me tem feito, fica zero. O senhor doutor diz que tem uma clientela que se dirige ao centro-direita. Não é clientela, é eleitorado. Eu dá-me a ideia. O doutor já está deformado. Eleitorado, não é clientela. Eu dá-me a ideia. Não é clientela. Doutor Mário Soares não é clientela. Sei os termos que estão empregados. E os termos que estão empregados... Tenha cuidado, doutor. Não preciso ter cuidado. Olha, doutor Basílio Horta, vou dizer uma coisa, talvez seja importante. O senhor deve ter sabido quem foi o Catão. O senhor é jovem, é muito jovem e não tem passado para ser Catão. Mas não sei. Não me estou nada a irritar, doutor. Estou só a dizer que nem é. É muito jovem. Quer esclarecer a curiosidade dos nossos ouvintes o e Catão é uma espectadores? personalidade da vida romana que se tornou célebre por estar sempre a prever os grandes malefícios para Roma, que falava na lenda de Cartago, e esse Catão que não gostava muito das mulheres e dizia que as mulheres não se deviam exibir, etc. Depois verificou-se que não era tão Catão ou não era tão moralista como sente-se nesse papel. Como? Sente-se nesse papel. O senhor sabe muito bem que não. Bem, o senhor agora estava a falar do projeto e eu só queria dizer. O senhor estava a falar nisso, estava a lembrar... Não me deixou acabar, é que o senhor está a me interromper permanentemente, eu não acabo. Desculpe. O Mário Crespo. Se o Mário Crespo puder nos dar a possibilidade da gente... Eu posso agora, vou alertá-los para que teremos que fazer um intervalo brevemente, de modo que o doutor conclua essa parte. Bem, então eu queria dizer o seguinte, olha, em relação ao projeto, eu tenho um projeto que o doutor não tem ideias na sua candidatura. Em relação às viagens, eu devo dizer-lhe que fiz 14 viagens ao estrangeiro de Estado, e recebi aqui 28 chefes de Estado. O senhor fez 21 vezes a volta ao mundo. Discute. 21 vezes a volta ao mundo. Deixe de coisas fáceis e tropos. Está aqui. Ó, senhor doutor, Mais se o que o senhor Papa. julga, que as viagens, o senhor que me acompanhou numa viagem de Estado, sim, fui à Hungria. Não me arrependo de ter aceito a Hungria. Não me arrependa isso. Não me arrependo, acho que foi. E está em condições para saber o importante que foi. Mas não fui ao Brasil com uma comitiva brutal, que foi criticada por toda a gente. Não fui às Filipinas. Está enganado. Não fui ao Checoslováquia. Ó, doutor, olha, visitas oficiais foram mais de 260 mil quilómetros percorridos nos últimos 4 anos, o correspondente a quase 21 vezes a volta ao mundo. O doutor aqui, doutor. Quanto é que custou isto? Doutor Basílio Horta, só uma questão, mas questiona estas viagens pela ausência de resultado prático? Completamente. Eu vou-lhe dizer uma coisa. O doutor sabe quanto é que custa... Quanto é que custou a campanha de promoção de Portugal no Japão, ou de Portugal na Espanha, ou de Portugal na América? O senhor que foi Ministro dos Comércios sabe que custa, por exemplo, 1 milhão de contos. O senhor sabe que quando eu vou a qualquer sítio tenho 3 minutos ou 4 minutos na televisão de cada país. O Presidente da República não é um caixa viajante. Não, o Presidente da República é o representante da ordem externa do país. Não é muito caro, mas não é para isso. E se o senhor falar com os empresários portugueses, se falar com toda a gente, com os políticos portugueses, mesmo alguns gostam de ir com o Presidente da República. Mesmo na Assembleia da República, o senhor nunca ergueu a sua voz como deputado para condenar isso. Não, senhor, nem tinha que o fazer. Porque é que não o fez? Não tinha que o fazer, senhor, não era candidato à Presidência da República. Porque a Assembleia da República tem que autorizar as visitas de Estado. Não, está bem, mas o senhor sabe perfeitamente que o Presidente da República é independente da Assembleia. Completamente independente da Assembleia. Mas tem que autorizar as visitas do Presidente da República. Na altura não se faz o conto, senhor, na altura só... Doutor, alguma vez... O senhor já tinha feito 21 vezes. Alguma vez... 21 vezes a volta ao mundo. Ó, doutor, dá-me licença. 21 vezes a volta ao mundo. Quantos presidentes da República é que fazem visitas? É um ultraje ao A pergunta que eu tenho para si, doutor Basílio Horta, é se alguma vez... Faça essas contas em relação... As pessoas que estão a ouvir, dá-me licença, são pobres e vivem com dificuldades, o Presidente da República, 21 vezes a volta ao mundo, é uma coisa espantosa. E o senhor alguma vez votou contra uma viagem do senhor Presidente da República? Aí não é a apreciação financeira, nem de despesa, é a apreciação política que é feita. Não é um controle financeiro. Isso é da mais simples demagogia, dizer uma coisa dessas para as câmaras. Mas eu vou dizer assim, não é da mais simples demagogia. Quantos deputados fizeram visitas, quantos membros do governo fizeram visitas, e muito bem, e quais e quantas, quantos presidentes de governos regionais e presidentes da Assembleia regionais fizeram visitas no mundo de hoje, meu caro amigo. Isso é uma coisa que os salazaristas digam isso? Não. Que eram favoráveis ao orgulhosamente sós, ainda se pode compreender. Sr. Mário Soares, nós vamos ter de fazer aqui uma curta interrupção. E não creio que a sua objeção a estas viagens do Presidente da República esteja assim muito clara. Sinteticamente é capaz de dizer porquê? Eu digo porquê, porque realmente um conjunto de viagens... Muito sinteticamente. Custam de tal forma ao aquilo que é o dinheiro de todos os portugueses.
e demonstram de tal maneira um dispender ostensivo de recursos do Estado e recursos públicos, em que o Presidente da República acaba por ser o primeiro exemplo de não contenção da despesa pública. É um mau exemplo e é ofensivo para as pessoas que vivem mal em Portugal. O Estado tem que ser sóbrio, tem que ser austero e não se pode gastar um tostão que não seja útil. É injusta esta crítica? É perfeitamente Não, não é. A crítica não é procedente. O Estado também deve usar botas, como antigamente usava. Doutor, não venha com isso. Dr. Salazar, eu ouvi-o em silêncio. Venha com isso. E o que eu devo dizer é que todas as minhas viagens foram feitas a pedido do Governo, ou de acordo e articuladamente com o Governo da República. Não fiz uma única por iniciativa própria. E devo dizer-lhe que não só as viagens foram feitas segundo os objetivos e a política externa do Governo, para defender e atingir objetivos do Governo, como eu convidei para irem comigo nas visitas de Estado aquelas pessoas que tinham interesse, empresários, homens de cultura ou políticos, que tinham interesse especial em estar nos respectivos países. Vamos então fazer aqui um intervalo. Só uma coisa, é que o Sr. não tem o direito de escudar que o Governo não está aqui para se defender. O Sr. está-se a escudar com o Governo e isso não é bonito. Eu não estou a escudar com o Governo, eu estou-lhe só a dizer, que o Governo autorizou, como o senhor sabe. O Sr. não tem que autorizar. Não tem. Podia não ter feito. Sr. Mário Soares, Sr. Basílio Horta, vamos fazer aqui um curto intervalo. Esta é a primeira página, o debate entre os candidatos presidenciais Mário Soares e Basílio Horta. Nós voltamos já. Primeira página, segunda parte. Dr. Basílio Horta, falou-se aqui já da questão de Macau e da descolonização. Quer fazer o favor de introduzir a questão de Macau. Em que termos é que acusa o Presidente Mário Soares de não ter tido o comportamento adequado? Eu penso que a questão de Macau é uma questão particularmente grave. Porque as pessoas pensam que Macau é um território longínquo e, portanto, é longe das preocupações portuguesas. Não é. Porque quer em termos de princípios, quer em termos éticos, quer em termos de seriedade da administração pública, Macau é como se fosse aqui. Quem as faz lá, faz-las cá. É exatamente a mesma coisa. E, consequentemente, Macau é um duplo problema. É, em primeiro lugar, um problema de Estado, porque tem a ver com a imagem que Portugal dá em terras do Oriente, que eu penso ter sido extremamente negativa. E continua a ser extremamente negativa. Em segundo lugar, Macau é um dos casos de falta de transparência da administração pública. Podemos começar por esta segunda parte. É, sem dúvida, um caso de falta de transparência da administração pública. E é porquê? Porque Macau tem, fundamentalmente, três aspectos que são extremamente negativos e que nunca foram, até ao momento, esclarecidos. O primeiro tem a ver com o caso TDE. O caso TDE é mal. Há uma sociedade, como o Sr. sabe, que é mal, que é constituída. Uma sociedade que tem um conjunto de sócios, que são pessoas extremamente ligadas ao Sr. Extremamente ligadas. São pessoas que não são os seus milhares de amigos, não são uns dos seus milhares de amigos. São pessoas que são seus companheiros de sempre. Não é? É o caso do Rui Mateus, é o caso do Menino do Amaral, é o caso do Tito Moraes, é o caso do Sr. Sofio, que foi sócio inicial da EMAL, é o caso do seu chefe de gabinete, Bernardino Gomes, inicialmente sócio da EMAL, é o caso do engenheiro Melancia, inicialmente sócio da EMAL. Bom, e esta empresa, a EMAL, faz com o Sr. Roberto Maxwell, portanto um grande potentado internacional, faz uma sociedade chamada EMAL Internacional que vai negociar com Macau, portanto, que estava debaixo da sua responsabilidade. Negociar o quê? Portanto, uma participação na TDM. Ora bem, e aí é que começa a admissão do governador Pinto Machado. Não é? Porquê? Porque o governador demite-se, recebe uma carta do Sr. Doutor, não viu, porque fica impedido de decidir matérias da TDE, porque o Sr. Doutor avoca a si e diz que não decide nada sem despacho do Sr. Doutor. Isso é, as declarações que foram feitas na altura. Bom, ora bem, aí demite-se o governador de Macau, não é? Demite-se o secretário adjunto que tratava do Pelouro, fica o presidente da TDM, o Sr. António Ribeiro, que depois, como sabe, tem um processo judicial, acaba por passar pela cadeia, etc., pela prisão. Bom. Ora bem, é uma situação extremamente confusa, porque logo a seguir o engenheiro Melancia substitui Pinto Machado, logo a seguir se verifica, portanto, a ligação, não é, portanto, entre a TDM e a EMALI, que acaba depois por não dar nada, porque o Maxwell se aborrece e vai-se embora. Há sócios que saem da EMALI, é o caso do engenheiro Melancia, que diz que sai, embora isso esteja em averiguação de justiça. É o caso de outros sócios que saem da EMAL. Bom, e é realmente uma situação complexa. Depois, o segundo caso é o caso do célebre 50 mil contos. Isso é um caso gravíssimo, tenho que concordar. Ou seja, é um caso, isso fala, portanto, é a Procuradoria-Geral da República que deduz realmente acusações. E aí parece que não há dúvida em relação ao Rui Mateus, em relação ao Menino de Amaral,
Bom, portanto, o Menino Amaral tinha sido diretor executivo, diretor financeiro da sua campanha. Bom, isso não há dúvidas, confessam. Que receberam realmente uma quantia, que não se sabe se foram 50 mil contos, foi mais, para... Sintetiza, porque senão ocupa... Pronto, estou só a dizer, para influenciarem uma decisão do governador de Macau. Para influenciarem. E depois a Procuradoria-Geral da República deduz uma acusação que eu tenho aqui na íntegra. Não é? Em relação qual é a sua acusação em relação ao Presidente da República? Por amor de Deus, quer dizer, a minha acusação é fundamentalmente isto. O Presidente da República que despacha com Macau não sabe disto, não conhece isto, permite que isto se verifique. Bom, é evidente, quer dizer, o Sr. Mário Soares disse, num roubo de consciência, eu não sou chefe de gangue, disse isso. Eu admito que não seja, mas padrinho de Emalvio, ao Sr. Não é? Isso, padrinho no sentido protetor. O Sr. é que disse, não fui eu. O Sr. é que disse isso, não fui eu. Sr. Mário Soares. Bem, eu vou falar... O Sr. é que disse, não fui eu. Agora o senhor acabou, falou. Não, é que ainda não, Macau não acabei ainda, Bem, é que se o senhor quiser não, é só mais ocupar mais meia hora, culpa desse que me deem a seguir o mesmo tempo. Podemos voltar novamente a si, quer deixar o candidato Mário Soares. Há o problema das empresas, das obras de Macau. Mas quer argumentar sobre estes dois aspectos, doutor? Bem, eu acho que é lamentável, que o senhor doutor Basílio Horta fale de Macau vendo isso pelo óculo de um único problema. E esse problema é o problema da TDM e é o problema do engenheiro Lancy. De Emalvio. São dois problemas e de Emalvio. São dois problemas que estão entregues à Justiça. Se o doutor Basílio Horta, que é advogado e que é deputado, tem duas qualidades. Na qualidade de advogado, sabe alguma coisa mais que nós não saibamos, o doutor Basílio Horta devia ter comunicado à Justiça. Se o doutor Basílio Horta acha que no plano nacional isso era uma coisa grave, devia ter levantado o problema no Parlamento, onde é deputado. Não o fez nem num caso nem outro. E vem para aqui como se nós aqui na televisão pudéssemos fazer um julgamento sobre coisas que estão entregues à Justiça e que são muito delicadas e que entram com a honra das pessoas. E com a honra das pessoas não se brinca. Com a honra das pessoas não se brinca. E, como o doutor Basílio Horta sabe muito bem, porque é advogado, até haver uma sentença com trânsito em julgado, qualquer pessoa é considerada como inocente. E por isso não se pode dizer que houvesse algo, quer de errado, quer de grave, por enquanto, apenas porque foi deduzida uma acusação só em relação ao caso do Melancia e dos outros que faziam parte por causa dessa tal história do facto que foi deduzida. Mas, perdão, não sabemos o que confessaram. Se o doutor sabe o que está em segredo de justiça, eu não sei. Está aqui, eu não sei. Eu não sei nem devo saber. E se o senhor sabe o que está a passar em segredo de justiça, o que sei é que o feito não foi ainda introduzido na medida em que ainda não há um despacho do juiz. Ainda não há um despacho do juiz que os dê sequer por acusados, não é por culpados. O Rui Mateus não confessou já que tinha recebido. Eu não sei o que é que o Rui Mateus confessou, não sei, não, está enganado. Está enganado porque não sei, porque o Procurador-Geral da República, eu vou-lhe falar já de Macau. O Procurador-Geral da República teve a amabilidade, com quem eu sempre tive posições de simpatia, de grande consideração Embora pessoal. tenha considerado ridículo uma acusação formulada por um procurador. Não considero ridículo. Foi uma ofensa à magistratura. Não é uma ofensa. Então não é. Não, a magistratura não se sentiu ofendida, mas o senhor vê ofensas. Eu fui delegado da República e ficava ofendido. Mas se me dá licença, a estratégia do Dr. Basílio Horta é estar sempre com pequenas alfinetedelas para eu responder. Eu não posso estar a responder permanentemente a pequenas coisas, porque eu tenho que pôs-me um problema que é o de Macau. Eu queria dizer que o problema de Macau, antes de mais nada, é um problema nacional. Claro. É um problema nacional. Isso é o que eu digo. É que pedia ao senhor para nomear um governador. Dá-me licença, mas não é o senhor que tem a competência para governar um governador. Desculpe, mas não me interrompa, volto a dizer. O senhor faz favor, que é o mediador. Não me estou nada. Está muito zangado. O senhor fez espalhar que eu estava zangado. Eu não estou nada zangado e queria por força irritar-me. Não consegue. Não estou a irritar. Eu estou com muito eu acho que estamos a estou até a achar muita graça ao estilo do Dr. Basílio Horta. O doutor quer. O Basílio Horta fará o favor de deixar o... Porque o senhor, de facto, tem sido divertido, mas eu queria é que isto, para além do divertimento, isto tivesse algum
valor pedagógico para o povo português. Então nós estamos aqui a falar em 50 mil pessoas da sua entourage e o Sr. Doutor não tem valor pedagógico. Estamos a falar de Macau, que é um território muito importante para o país. Ora bem, eu não sei se o Sr. Doutor já foi alguma vez a Macau. Não sei se foi, mas se foi, se calhar já foi há muitos anos. E era bom que lá voltasse. Gostaria muito que lá voltasse para ver o que é a expansão daquele território. Eu devo dizer que nós, portugueses, devemos nos orgulhar do que se está a fazer em Macau e do que se tem feito em Macau. Eu não me orgulho. E o senhor não se orgulha, como não se orgulha de outras coisas. Como não se orgulha de outras coisas. Mas devia-nos orgulhar. Não. Porque a verdade é que, digo-lhe sinceramente... Não me orgulho da descolonização. Vamos falar já da descolonização. A verdade é que Macau, nós assinámos uma declaração conjunta em 1987 e é nos termos dessa declaração conjunta luso-chinesa que se definiu uma estratégia. Essa estratégia foi definida por mim quando, primeiro, nomeei os governadores, depois, através de discursos que fiz em Macau, através de um discurso que fiz na missão de Macau em Lisboa e depois, agora, recentemente, quando estive em Macau. Essa estratégia é uma estratégia extremamente importante, não só para garantir que o período de transição se faça de uma maneira harmoniosa e calma, e está-se a fazer, e a população de Macau, toda ela, está-se a fazer. Ainda agora veio um senhor da televisão de Macau e diz que o ESSOR, o desenvolvimento de Macau, é de facto prodigioso. As pessoas não sabem, mas a verdade é que Macau tem uma taxa de crescimento ao ano de mais de 8%. Talvez não sabem que Portugal não despende um tostão com o território de Macau. Era o que faltava, Sr. Bem, era o que faltava, não, mas despendeu com as guerras coloniais, por exemplo, e com muitas outras coisas. A defender aquilo que era a pátria na altura. Sr. Mário Soares, desculpe, mas é forçoso que faça aqui um ponto de ordem. A questão é esta, é que o senhor, nessa descrição do território, está a desviar-se um pouco da acusação feita pelo Dr. Basílio Horta. Em primeiro lugar, o Dr. Basílio Horta não faz acusação nenhuma, porque não tem capacidade para acusar ninguém. O que eu lhe disse é que em matéria de acusações há, como se sabe, e toda a gente sabe, no dia em que eu tomei conhecimento pelo Procurador-Geral da República que havia indícios de um juízo de probabilidade acerca do governador, eu aceitei nesse dia a admissão do governador. Acabou o assunto. Mas aí é que o Sr. fez mal. O Sr. Basílio Horta alega que o senhor devia ter tido conhecimento antes. Não, mas é que não podia ter conhecimento antes. Não podia, desculpe. Não podia nem devia ter conhecimento antes por variadas razões. E a razão mais importante de todas é que eu não tenho que me introduzir numa coisa que está entregue ao Poder Judicial, porque o Poder Judicial é um órgão independente. É evidente que para um chinês é um bocado estranho que haja um órgão independente em Portugal, que é o Poder Judicial, que tenha a capacidade, inclusivamente, de acusar um governador. Mas isso é a honra de Portugal, porque antigamente havia escândalos em Portugal, mas esses escândalos não tinham consequências nos tribunais, porque o poder político impunha-se e não deixava que as coisas chegassem aos tribunais. Eu, na nota em que faço a admissão do governador e em que aceito a admissão do governador, nessa nota eu disse isto, que é muito desagradável, obviamente, que um governador seja acusado de uma coisa dessas, vamos ver se está inocente ou não, eu continuo a achar que ele estará inocente, mas a Justiça o dirá. Essa presunção não posso achar, como toda a gente pode achar. Mas essa presunção por parte do Presidente da República não influencia em si? Não influencia. Influencia tanto como o senhor dizer que não está. Agora, evidentemente, mas não influencia. Aliás, eu não revelo nenhum segredo de justiça se disser que o próprio Procurador-Geral da República, quando me disse, olha, eu perante estas circunstâncias vejo-me obrigado a acusar. Eu faço uma acusação. Quem tem que se pronunciar é o juiz. Oxalá que ele possa demonstrar em processo e em tribunal a sua inocência. E se ele o puder provar, e eu estou convencido que talvez prove, e há até talvez bons advogados e bons juristas que também estão convencidos disso, bem, então se verá, nessa altura se verá. Agora, fazermos julgamentos prematuros, bem, o que é que o doutor Basílio Horta diria, o que é que o doutor Basílio Horta diria se eu
trouxesse para aqui e dissesse assim, Dr. Basílio Horta, veja lá, por exemplo, eu tenho aqui um texto. Bananas, os enigmas do ministro de Basílio Horta. Estava à espera dessas. Estava, pois, por qualquer razão estava à espera. Está claro. Bem, e depois diz, enquanto as autoridades fiscais intensificam a captura de bananas espanholas de contrabando, Basílio Horta enreda-se numa teia de contradições ao tentar explicar porque mantém suspensas a importação legal deste produto, o que faz correr o Ministro da Agricultura. O doutor, isso revela que o doutor não o jornalista que faz isto foi o mesmo. O jornalista que faz isto é o mesmo, por acaso, que fez a acusação. Só com uma diferença. Eu nunca acreditei nisto. Devo dizer-lhe, Sr. Basílio Horta, nunca acreditei. Então não devia ter mostrado aqui. Mas isso ainda bem que o fez, mas ainda bem que o fez. Que é a única coisa que o doutor pode mostrar, ainda bem que o fez. Não é a única. Outras mostra já. Mas mostra até ao fim. O senhor tem que constar que o senhor é um difamador. Se o doutor tem outras coisas, o senhor sabe se o doutor tem outras coisas, mostra. Mostra aqui. Mostra tudo o que tem. Se é só isso, eu explico. Agora, se tem mais, mostra tudo. Explica tudo o que quiser. O senhor doutor, se tem mais coisas sobre mim, diga o que tem a dizer. Que o senhor sabe muito então faz favor de dizer. Diga tudo. Bem, que também foi. Faz favor. Também foi acusado. De quê? Por causa no chamado caso da cortiça. O que é que pode fazer? O que é isso? Nem sei o que é. Bem, não sabe. Isso nem sei o que é. Não sabe, mas... O das bananas sei que foi no jornal. O jornal O Diabo... Eu não sou grande leitor destes jornais. Mas o jornal O apoia, não é verdade? Quer deixar o Sr. Mário Soares agora explicitar mais qual é o caso da cortiça? Não acho que tenha interesse, quer dizer, é o que quer dizer. Bom, ora bem, agora o que quer dizer é que este tipo de coisas não podem ser feitas. Não, podem. E se eu levanto outro problema, é só para dizer que os tribunais devem funcionar. E até que os tribunais funcionem, todas as pessoas têm que se considerar inocentes. E isto esta é que é a lição pedagógica que eu quero tirar daqui. Quer uma grande começamos pelo caso da cortiça ou pelo caso das bananas? As bananas, por favor. As bananas, vou-lhe dizer o seguinte, isso é, doutor, eu com franqueza, isso denota com que razão tem o professor Vitorino Magalhães Godinho, quando se referia a si, dizia assim, o Mário é um homem que aprende umas coisas entre dois aviões e depois não tem nenhuma ideia consistente sobre nada. Que razão tinha ele em dizer isto? Porque isso revela a sua inconsistência total. O caso que o senhor chama o caso das bananas, sabe o que foi? Eu chamo aqui os agricultores de Portugal do ano de 1980, com fruta a apodrecer pelos pomares. Eu chamo aqui o Dr. Alberto João Jardim, com bandana da Madeira para vir para cá. E chamo aqui o Dr. João Salgueiro, que sem dinheiro para pagar milhões de contos de importação de bananas. Isso é um pequeno grupo de importadores que queria que eu importasse. Que queria, se eu tivesse deixado de importar, então devia-me acontecer o mesmo que ao seu amigo e com os seus amigos. Devia estar hoje acusado pelo Procuradoria-Geral da República. Se eu tivesse feito o mesmo, devia-me acontecer isso. Mas eu olho, agora deixa-me acabar. Agora, desculpa, Sr. Doutor, agora deixa-me acabar. Portanto, eu não deixei importar, Sr. Doutor. Não deixei, isso foi uma campanha movida pelas pessoas que tinham armazéns, estavam habituados a importar, e disse, não, ponham lá a fruta que está a apodrecer da nossa agricultura, não gastem dinheiro que nos fazia falta para outras coisas, para rações. O Sr. Doutor nunca soube disso. Mas, olha, para rações, para várias coisas que eram fundamentais ao país em 80. O Sr. é que não sente isso? Não conhece. Portanto, o caso das bananas, olha, Sr. Doutor. Não, mas é verdade, o Sr. não conhece. O senhor está com um ar, parece que é aqui um doutor e não é. Não é doutor. Portanto, o caso das bananas, Sr. Doutor. Olha, deixe-me só dizer que o caso das bananas levou o diretor do Diário, coitado que fiou-se nisso, a pôr uma notícia, a ser condenado pela Procuradoria-Geral da República, a ir para a rua de diretor do Diário, que era a terceira condenação. Não, deixa-me acabar. Não estou a defender. Mas foi levantada uma lebre, é esclarecer. Foi para dizer que não se pode acreditar naquilo que dizem os jornais. Não, mas isso pode acreditar. Bem, mas há alguns julgamentos, o senhor tem algum julgamento... Tem algum julgamento para dizer que alguém está condenado? Tenho o seguinte, tenho uma pessoa que foi amiga sua íntima de sempre, o Rui Mateus, tem o seu diretor financeiro executivo da campanha, que confessam ter recebido, eles confessam, aí não é uma melancia. Eu não sei se eles confessam, como é que o senhor sabe que eles confessam? O Sr. Presidente da República tem na sua última campanha como é que o senhor sabe uma coisa dessas? Mas eles dizem isso, mas como é que dizem se o caso está em segredo de justiça? Não é isso a confissão, isso eles já dizem, então como é que o facto como a confissão? Quem é que denunciou o facto? Eu só espero, que não me aconteça, e agora isto é importante, é porque este caso de Macau é um caso complicado. Porque as pessoas que de um lado ao outro denunciaram este caso têm sido vítimas de atentados, como sabe. Olha, o Nuno Delegue, que realmente era o secretário, o Sr. Doutor, sabe isso? Era o homem que denunciou isso, teve um atentado à porta de casa.
pelo amor de Deus. O stress Ribeiro foi a pessoa... Ó, doutor, deixa-me acabar agora. O senhor já disse que ia acontecer o mesmo que... Deixa-me acabar, doutor. Ao não, o stress Ribeiro, que foi quem divulgou o caso. Quem divulgou, doutor, desculpe. São atuados, o stress Ribeiro, que foi quem divulgou o caso, foi alvo do atentado norte-país. É uma campanha baixa. Teve que se refugiar. Campanha baixa é o que o senhor fez agora com o caso dele. Isso é que é baixo. Nem acusação, nem nada havia. Isso é que nem é campanha. É uma coisa baixíssima. Estou-lhe a dizer só... O doutor Carmona Silva, deixa-me acabar. O doutor Carmona Silva, que era diretor do Jornal em Bacalhau. Saia pela sua vida, Sr. Não, estou só a dizer, é que este caso vai muito fundo. E o Joaquim Vieira, que fez isso, é importante. O Joaquim Vieira, que fez isso, e que fez o processo, foi perseguido, assaltado, e é uma coisa engraçada, há um mês e meio, vou-lhe dizer, há um mês e meio, o senhor leu o Sábado, há um mês e meio, é a revista Sábado. Vem lá, então, mas olha, veja que há um seu guarda-costas, que diz que, sim senhora, diz lá, não desmentindo, um guarda-costas, que teria feito um serviço a favor que é possível. O senhor diz lá ele. Acha que é possível que uma coisa que vem num jornal, por não ser desmentido, toma isso como revela que Macau, Sr. Basílio Horta, por uma questão de gestão deste tempo, porque não deixou acabar, temos que falar da descolonização. Em relação a Macau... Temos que falar da descolonização, mas eu queria dizer uma coisa. Quer concluir, por favor? Então, mas conclua com o máximo de síntese, mas é que realmente, agora, como pode imaginar, é a mesma dificuldade que o Sr. Mas em relação a Macau é o que se vê. Portanto, é a instabilidade, é realmente um ambiente mau, doutor. As nossas relações com a China estão prejudicadas. Está enganado. Não estou nada. Está a falar do que não sabe, mas está a interromper. Mas é verdade, doutor, não me justifica. Isso é perfeitamente verdade. E mais, aquilo que o doutor diz das obras públicas. O doutor sabe quais são as obras públicas grandes em Macau neste momento? Se calhar não sabe. Então quais são todos? Sabe o aeroporto e sabe o quê? Sabe o Porto de Águas Profundas, mas há mais. O doutor sabe que há mais. Dá-me a palavra. Não, deixe-me dizer, doutor, agora deixe-me dizer. Vou mudar de ao tema, aeroporto, na medida em que não conseguiremos ao aeroporto, nenhum, ao Porto de Águas Profundas, há as centrais de incineração, há a recuperação das ruínas de São Paulo, há um conjunto de obras muito importantes. A quem é que foram adjudicadas estas obras? Cada obra desta tem uma história, Tomás Soares. Cada obra destas tem uma história. Se fazer um inquérito em Macau, ou se quiser que se faça um inquérito em Macau, cada uma destas obras utilize os processos normais. Quais são os processos normais? São os tribunais. Para lutar contra a corrupção. Está fora da sanção política? Naturalmente. Fora da sanção política. Mas o doutor admite, ou o doutor faz-me a injustiça de admitir ao senhor. Eu queria lhe dizer aqui uma coisa à prioridade, que o senhor que me conhece há 15 anos, que algumas vezes recorreu a mim. O também a mim. O senhor deverá saber uma coisa, é que eu sou uma pessoa impoluta. O senhor não... Mas os seus amigos não são. Desculpe, eu sou uma pessoa impoluta. Os seus amigos não são. Bem, e eu sou um homem que toda a vida fez política não por dinheiro. Eu fiz política durante o antigamente e durante 32 anos fui para a cadeia, para o exílio, para toda a parte. Não ganhava um tostão com isso. Não, está para lhe dizer que eu depois do 25 de Abril fui primeiro-ministro 3 vezes, fui ministro dos negócios estrangeiros, até passei, calculo, por ministro do comércio. Também fui durante algum tempo ministro do comércio. Pois fui. Fui para substituir o Dr. Mota Mário Soares. E devo dizer-lhe que nunca ninguém me acusou da menor coisa. Agora, admita que há amigos meus, admita por absurdo, que há amigos meus, ou seja, membros do Partido Comunista, por uma razão ou outra tenham prevaricado. Eu não admito isso. Considero que isso não está provado. Quando estiver provado, eu reconhecerei se estiver provado. Mas até agora não está e tem que lhes dar a possibilidade, o senhor que é um jurista, tem que lhes dar a possibilidade de eles se defenderem e defenderem a sua honra. É por isso é que eu disse que a honra é uma honra, é muito importante. E não se deve brincar com a honra de ninguém. Também não se deve brincar com a seriedade do Estado, nem com a transparência da administração, nem com a seriedade do Estado, nem com a transparência da administração. Vamos agora à parte própria. Outra das questões que o senhor levantou e levantou neste debate foi a descolonização, neste debate das presidenciais, no qual o senhor também teceu duras críticas ao Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares introduz o tema da descolonização e foi um dos aspectos que mais... É ele sempre que introduz, eu não posso introduzir, nunca. Não, doutor, desculpe, por uma questão de equilíbrio de tempo e de normalização, é o Dr. Basílio. Mas o Dr. Mário Soares foi uma das razões que me levou a candidatar, o Dr. Mário Soares. Num debate perguntado sobre a descolonização, tem esta afirmação espantosa. Já era candidato nessa altura. E já tinha decidido. Foi uma das razões que me levou, efetivamente, a concretizar e a dizer ainda bem que me candidatar. Quando o Sr. vem dizer que, se fosse hoje, o Sr. fazia exatamente o mesmo que fez na descolonização. Ao Sr. isso acho grave. Porque é gravíssimo. Eu considero isso, digo francamente, e digo-lhe olhos nos olhos ao Sr. uma ofensa a todos os portugueses.
Há mesmo aqueles que cá estão. Há consciência nacional, Sr. Doutor. Vamos ver isso. Porque o que se passou em África foi um abandono. Ó, Sr. Doutor, eu digo-lhe, a discussão é um tema do presente. O que se está a passar em Angola e Moçambique, o que se está a passar da guerra civil e da fome é fruto da nossa descolonização, Sr. Doutor. Foi fruto do abandono. E mais, Sr. Doutor, foi fruto de nós não termos respeitado minimamente os direitos de portugueses que lá estavam. Tinham lá as suas famílias, nós ignorámos. Nós abandonámos completamente o trabalho. Sr. Basílio Horta quer deixar o Dr. Mário Soares responder, por favor. E se o doutor tivesse dito ao país que pedia desculpa, digo-lhe com franqueza, por aquilo que fez nessa altura, eu não criticava sobre isso. Por favor, Sr. Mário Soares. O doutor não faz. Repete as mesmas coisas. Isso é que é impossível. Não, eu vou dizer muito mais do que o senhor julga. É gravíssimo. Eu vou dizer muito mais do que o senhor julga. Eu vou dizer o que é um atentado para Portugal e o que choca certamente Portugal. Não, agora esteja caladinho. Estou caladinho. Estou calado, Sr. Exato. O doutor não tem estado. Caladinho não tem estado. Não, eu tenho ouvido. Está bem, agora, há bocado não. Doutor, meus senhores, por favor. Estamos muito perto do fim. Bem, o que é estranho é que o senhor diga que o senhor que viveu os anos do fim do fascismo e do colonialismo sabe o que foi a guerra colonial, sabe como tudo isso está podre, e estava podre no momento em que houve, depois de 14 anos de guerra, com estropiados, com mortos, com desertores, com gente que não queria ir combater por esta ou por aquela razão, mas que se negava a fazer o combate, que era o combate que devia fazer. A tropa não, a tropa combateu. Bem, alguma tropa, mas quando há o 25 de Abril, quando se produz o 25 de Abril, porquê é que se produziu o 25 de Abril? E porquê é que o regime caiu como um fruto apodrecido? É verdade. Exatamente porque toda a tropa não queria continuar a combater, porque sabia que a guerra não tinha solução militar. Mas não é. Eu estou à vontade para falar disso. Sabe porquê? Porque, olha, estou-lhe à vontade para... Não deve fazer isso. Não estou a falar que eu sou... Está a ofender as Forças Armadas. Não estou. Está. É uma grande irresponsabilidade. Mas esse senhor não me deixa falar. Como é que se pode ver, como é que se pode seguir um raciocínio? É uma grande irresponsabilidade. Está-me a ofender. As Forças Armadas não queriam combater em África. Quando morreram, há mães de família que nos estão a ouvir. Os filhos morreram lá. Eu fui prestar uma homenagem às Forças Armadas que ninguém prestou quando estive... do fascismo. Não foi. Eu fui prestar uma homenagem às Forças Armadas portuguesas na Guiné, com uma manifestação hostil deles, vítimas do fascismo. No momento toda a gente está... E eu tirei aí o chapéu. Vítimas do fascismo. Então, deixe estar com o chapéu tirado e ouça um bocadinho o que eu quero dizer. Vítimas do fascismo. Quer deixar o Sr. Mário Soares concluir? Por favor. Porque o senhor está a dizer que nós podíamos continuar com a guerra colonial. O senhor era partidário que nós continuássemos com a guerra colonial. Claro que não, mas o senhor não pode dizer que a discussão que se fez foi porque as Forças Armadas abandonaram e não quiseram lutar. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade, o que eu lhe disse é que quando o MFA e o movimento das Forças Armadas... Quer deixar o Sr. Mário Soares agora, por favor? Sr. Sr. Basílio Horta. A traição foi aqui. Pronto, Sr. Basílio Horta. Por favor, Sr. Quando o movimento das Forças Armadas eclodiu no 25 de Abril, o que é que se passou? Passou-se que as Forças Armadas deixaram de combater. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu sempre fui contra a guerra colonial, disse-o publicamente, sofri por isso. Fui parar a São Tomé por causa disso, estive no exílio por causa disso. Eu assinei um documento contra a política errada de Salazar na Índia, que deu o desastre que sabe, da política errada do Salazar em São João Batista de Judá, que foi perfeitamente ridículo a Portugal. Esse é que foi perfeitamente ridículo a Portugal. E quando eu venho, já está outra vez a falar, e quando eu venho do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, e quando eu começo a tentar parar a guerra, porque havia manifestações em Lisboa... Sim, mas não estava lá o Sr. Doutor na altura. Estava preso no Congresso do Porto. Não estava preso. Preso e o senhor no Governo. E eu a defender a liberdade. Não, no Congresso do Porto. Sabe muito bem que em relação ao Governo, o Sr. Doutor sabe muito bem que em relação ao Congresso do Porto, se houve alguém que levantasse a voz e que vos defendesse, fui eu. Do Governo. Mas eu levantei a voz. E nós, se alguém que me chamou aflitivamente do Congresso do Porto e me pediu auxílio... Foi o Dr. Freitas do Amaral. Foi o Dr. Freitas do Amaral, como sabe. Eu sei, mas o senhor estava no Governo. Eu não estava no Governo, estava em casa. Estava em casa. O senhor quando está em casa não estava no Governo. Não, eu estava no Governo. Sr. Basílio Horta. Bem, evidentemente que perante essa situação, eu quando começo a negociação para, já contei isso algumas vezes, para chegar ao cessar-fogo,
quando eu estava a negociar as posições portuguesas, que aliás eram as posições que aqui a junta militar dizia para eu negociar, o que se estava a passar no terreno é que as nossas forças militares estavam a confraternizar com os militares da Frelimo, do MPLA, da UNITA e os outros, mas em número significativo, e estavam a entregar em número significativo. Não diga isso. E mais do que isso, ainda há tempo, o presidente Chissano, conversando comigo, dizia, quando o senhor veio negociar a Lusaka a primeira vez e não assinou o acordo, porque eu queria um acordo com o cessar-fogo, sem mais nenhuma condição que o cessar-fogo, e eles queriam logo uma declaração de independência. E eu, nessa altura, não me recusei a assinar esse acordo. Ele dizia, o que o senhor não sabia, nessa altura, é que nós tínhamos informações dentro das Forças Armadas e do próprio movimento das Forças Armadas. Tínhamos todas as informações do que se passava no terreno, muito mais do que eu tinha, e é verdade. Agora quero lhe dizer uma coisa, o Sr. Doutor é deputado do CDS, sabe perfeitamente que o general Galvão de Melo, no CDS, uma vez quando se levantou este problema na Assembleia da República, teve a grande nobreza, e foi daí que nós ficámos amigos, eu tenho-lhe essa dívida, para com o general Galvão de Melo se levantar a voz no Parlamento e dizer, se há alguém que não tem culpas da descolonização, é o Dr. Mário Soares. O doutor não tinha, passou a ter, se não tinha. Agora o que eu lhe devo dizer, meu caro senhor, e teve também, que era indispensável fazer a descolonização, que foi feita com 25 anos de atraso ou com 20 anos de atraso em relação ao que ia ser. Que os grandes responsáveis disso foram os homens do antigo regime. Foi a ditadura. Foi a possibilidade de nós não podemos discutir, como estamos aqui a fazer neste momento, esses problemas. Mas não e esses é que foram os grandes responsáveis o grande responsável não foi. Bem, foi. E o doutor Márcio Soares foram os grandes responsáveis. O grande responsável, agora, o grande responsável foi o abandono. Doutor Basílio Horta, eu só queria terminar mais uma coisa. O doutor está a dizer o doutor Basílio Horta, durante não me choca. E as pessoas que vieram da África devem estar chocadíssimos. O doutor Basílio Horta quer responder muito brevemente. O senhor falou-me dos expoliados de Angola. Sabe quem é que... Timor, o senhor sabe quem é que perdoou o contencioso de Moçambique? Quem sabe? Foi o doutor Sá Carneiro. Sim, mas são coisas. Não falo do doutor Sá Carneiro. Mas foi ou não foi? O doutor tem tido um cumprimento bem oportunista. Não tenho. É a única pessoa que não é oportunista sou eu. Doutor... Não é? Não, a única pessoa não oportunista sou eu. O senhor sabe o que é que o doutor dizia dele? Vamos falar na descolonização, mas já vamos... Mas quer ver, pouco tempo antes, meses antes de morrer. Não teremos tempo de falar mais. Olha, o doutor dizia isto. Se o doutor Sá Carneiro tivesse um mínimo de hombridade democrática, deveria, para bem dele próprio, demitir-se de primeiro-ministro. Em primeiro lugar, perdeu a maioria. Em segundo lugar, está acusado de atos de graves irregularidades. Dizia ao senhor, como hoje me acusou a mim, a ele também. Não o acusei, eu lembrei-lhe. 30 mil contos. As notas falsas, 30 mil contos. Não explicou. Em terceiro lugar, tem demonstrado, deixa-me agora acabar. Em terceiro lugar, tem demonstrado que o seu governo não tem o mínimo de isenção para presidir eleições dignas e livres. Este homem foi 11 de setembro de 80. O doutor, 4 meses depois, ele morria. Eu posso lhe citar... O doutor agora dá-lhe a ordem de liberdade em vésperas eleitorais. Na luta política... E vai pôr... Doutor Basílio Horta, doutor Mário Soares, nós estamos mesmo muito perto... Não, mas só para acabar, isto só para... Não, mas não me deixou falar, que é isso? Não nos entendemos, doutor, por favor. Nós estamos muito próximos do fim. Em relação à descolonização, doutor, o grande problema e o grande drama foi o doutor ter ficado ao lado do Álvaro Cunhal e ter perdido completamente o pé aí, não ter tido autoridade política para fazer nada. E o doutor Paulo Caixa, eu não sou traidor, saiu do governo, o doutor ficou e teve até janeiro até ao fim. Nós estamos mesmo no fim do programa, doutor. E eu, por uma questão de disciplina desta discussão, dá-me licença que faça uma sugestão, dou-lhe com certeza. O doutor Mário Soares vai ter os próximos, digamos, 3 minutos para convencer o eleitorado a não votar no candidato Basílio Horta e a votar no candidato Mário Soares. Bem, eu devo dizer que antes de utilizar esses 3 minutos para isso, vou só dizer a última questão. O Sr. Dr. Basílio Horta, em relação à descolonização, tinha
no passado algumas ideias que eram sensatas, moderadas e sérias. Ultimamente anda com muito mais companhia. E foram essas más companhias, vou apresentar, foram essas más companhias, são essas más de meninos de extrema-direita que são inquietantes. Extrema-direita está toda consigo, extrema-direita está toda consigo. Doutor Mário Soares, doutor Basílio Horta, por favor. Bem, eu quero dizer aos portugueses que lamento que este debate não tivesse tido a elevação que teve o debate, por exemplo, com o professor Freitas do Amaral. Lamento, porque não tive, infelizmente, à minha frente um homem com a mesma qualidade, nem intelectual, nem a mesma serenidade para discutir ideias. Não discutiu ideias, trouxe coisas de pura chincana para cima da mesa, de arte simples de advogado, um homem destes que não tem o conhecimento efetivo do que são os poderes do Presidente da República e que não é capaz ele próprio de perceber que no vértice da pirâmide do Estado deve estar alguém que seja consensual, que seja capaz de ter tolerância e de não trazer nem dividir a sociedade portuguesa em ódios, com malcrenças, com dificuldades, não levantar quesílias, não levantar querelas inoportunas nos momentos inoportunos, como esta da descolonização, que eu gostaria de ser discutida à saciedade, mas não no momento de campanha eleitoral. Um homem destes não tem, com certeza, condições para poder ser o presidente de todos os portugueses. E por isso eu espero que o povo português, que tem sempre dado mostras de uma grande seriedade e de um grande bom senso, não votará no Dr. Basílio Horta e votará em mim. Sr. Basílio Horta, por favor. Eu, antes de mais, dizer ao Sr. que compreendo que o Sr. tenha preferido aquilo do Dr. Freitas do Amaral, porque esse debate o Sr. ganhou e este perdeu. Portanto, percebo que o Sr. tenha entendido... É a sua opinião. É a minha opinião. Não será de telespectadores. Agora não me deixa falar. O Sr. Basílio Horta tem 3 minutos. Portanto, eu compreendo. Esse Sr. ganhou, este perdeu, e, portanto, compreendo que gostasse mais de ter aqui o Dr. Freitas, porque se lembra disso. Não basta afirmar. O segundo aspecto é o seguinte. Em relação ao Dr. Mário Soares, eu penso que este debate ficou esclarecido. Se o Dr. Mário Soares é realmente um mito, isto foi o começo da destruição do mito. E, consequentemente, não vou dizer mais nada, porque foi elucidativo. As suas reações, a sua falta de explicação e a maneira como o Sr. contra-atacou, e penso que os portugueses ficaram a ver que se pode enganar muita gente durante algum tempo. Não se pode enganar todos durante o mesmo tempo. Portanto, eu vou aproveitar os minutos para dizer porque é que devem votar realmente em mim. Porque eu tenho um projeto político. Um projeto de unidade do centro-direita. Um projeto sério, capaz, um projeto maioritário. Um projeto que tem e assume a ruptura democrática da diferença. E com clareza não sou candidato de todos os portugueses. Sou candidato dos meus eleitores, mas se for eleito e quando for eleito, serei o presidente de todos os portugueses. Em segundo lugar, represento uma geração. Uma geração que tem da política uma visão nova e diferente. E eu honro-me de ter a minha candidatura. Gente nova, gente de trabalho, gente que trabalhou, Sr. Mário Soares, que sabe o que é trabalhar. E que transporta para a política, pois o conhecimento das realidades. Em terceiro lugar, eu tenho um estilo diferente. Um estilo de austeridade, sobriedade. Os dinheiros públicos são para ser poupados. A ação do Presidente da República é para pôr-se ao lado do Governo, mas fundamentalmente ao lado do povo. O Presidente da República tem que ser um símbolo ao lado do povo que sofre. E a representar claramente os reformados, os pensionistas, os retornados, os refugiados, os bolhados, aqueles que necessitam de auxílio e de ajuda. Tem que ter no Presidente da República um amparo, tem que ter no Presidente da República um defensor. É para isso que ele lá está, é para isso que ele quer a vossa confiança. E, finalmente, as propostas. Propostas concretas de inovação e de mudança. Portugal é uma sociedade que está-se a modernizar, necessita de olhar para a frente. O socialismo é olhar para trás. E de entre o socialismo, o símbolo máximo do socialismo, é o Sr. Mário Soares. Não se pode olhar mais para trás do que o Sr. Mário Soares tem olhado. Sr. Basílio Horta, tudo. Muito obrigado por ter vindo. Sr. Mário, muito obrigado por ter vindo à primeira página. Nós vamos voltar já na próxima terça-feira com mais um Frente a Frente destas presidenciais. Para si que nos seguiu, boa noite.